Qual é a principal pauta que vai ser dialogada hoje com o secretário nessa primeira reunião? Olha, o primeiro, nós vamos discutir o nosso funcionamento, lembrar os compromissos que nós realizamos na campanha, a definição de que tudo aquilo que nós nos comprometemos com o povo do Ceará, que faríamos se ganhasse a eleição para governador, esse é o programa de todo o governo e de todos os secretários. Então, nós nos comprometemos com escola em tempo integral, nós nos comprometemos com passe livre, nós nos comprometemos em fazer 3 hospitais polos regionais, em fazer mutirão de cirurgia, em campanha contra a fome e assim outras várias questões que apresentamos na campanha eleitoral. Então, primeiro é a nossa garantia de que os secretários que hoje iniciam a nossa reunião, de que esse é o principal desafio que nós tenhamos como governo. Segundo, de que nós possamos colaborar e ter ações integradas. Nós precisamos ter um governo que as secretarias possam dialogar entre si e possam se ajudar para poder atingir os objetivos do nosso programa de governo. Uma avaliação do nosso cenário. Nós tivemos, efetivamente, uma projeção de perda de receita muito significativa nesse ano. Com a política que houve de mudança do ICMS de combustível, o Ceará tem uma previsão de perder mais de 2 bilhões de reais. Efetivamente, nós temos que, portanto, adaptar o que nós projetamos para 2023, com base nessa crise que vamos atravessar. Mas vamos fazê-lo. O Ceará tomou uma decisão de fazer isso. Em 2023, os impostos serão exatamente os mesmos. Vamos acompanhar como é que vai funcionar a receita do Estado. E estamos muito preocupados com o que temos de notícia pela imprensa, de 2.000 pessoas desempregadas na Guararapes, e vamos discutir já algumas medidas para ajudar essas pessoas, para que elas não fiquem sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de auxílio do nosso governo. Olha, nós temos prioridades estabelecidas na campanha eleitoral, quando ganhamos a eleição para governador. Eu destacaria o mutirão de cirurgias. Nós devemos ter reunião já essa semana com a nossa Secretaria de Saúde, que deve trazer a proposta mais detalhada para fazermos o mutirão de cirurgia no estado do Ceará. Efetivamente vamos fazer isso articulado com o governo federal, porque a ministra Anísia tem a mesma decisão do presidente Lula de também fazer um mutirão de cirurgias, e vamos fazer efetivamente essa ação muito forte. Eu ontem já tive com o ministro Wellington Dias para, daqui já algumas semanas, nós podermos iniciar efetivamente a campanha contra a fome, e essa campanha é articulada com a sociedade civil. Nós não queremos que seja uma campanha do governo, nós queremos uma campanha da sociedade, que o Estado participa, ajuda, colabora, mas queremos chamar o setor empresarial, as igrejas, associações, prefeituras, para que possamos articular uma campanha contra a fome, articulado com assistência social, de que as pessoas possam acessar os programas da assistência, com isso, efetivamente, servir para a superação da pobreza e da extrema pobreza no Ceará e no Brasil. E temos o vai e vem, o passe livre da região metropolitana de Fortaleza, que nós devemos iniciar a negociação com as empresas, para então garantir a passagem gratuita na região metropolitana de Fortaleza. Eu diria que essas são 3 grandes ações que devemos realizar. Governador, já que o senhor voltou de Brasília, o senhor pode fazer algum comentário sobre o processo de concessão de Jericoacoara, que foi ali no apagar das luzes, por parte do governo federal, chegou a ser discutido lá? Olha, eu tive uma primeira conversa com a ministra Marina Silva, depois com o secretário executivo do Meio Ambiente. O que nós podemos primeiro é lamentar o desrespeito ao Estado do Ceará, porque desde 2019, o governo do Estado do Ceará comunica oficialmente ao governo anterior de que o imóvel do Parque Nacional de Jericoacoara pertence ao Estado do Ceará, ao ponto de que a União solicitou ao Estado do Ceará que doasse aquele imóvel. O Estado do Ceará disse que não tinha interesse em fazer essa doação e gostaria de gerir. A intenção do Estado é que ele possa fazer a gestão do parque. Posteriormente, o Tribunal de Contas da União oficiou o Estado do Ceará, a partir da iniciativa que o governo federal tinha de fazer uma licitação. O Tribunal de Contas da União soube desse edital, requereu ao Estado do Ceará informações, o Estado do Ceará novamente ratificou que não tinha interesse de doar o imóvel e que o Estado do Ceará tinha um projeto para gerir o parque. E, por motivos desconhecidos, dia 29 de dezembro, no apagar das luzes do governo federal,
eles publicam um edital de licitação em desrespeito ao patrimônio que não pertence à União. Aquele imóvel pertence ao Estado do Ceará com registro no cartório de registro de imóveis. E, efetivamente, a União não pode licitar a concessão de um bem que não pertence. O bem pertence ao Estado do Ceará e do povo cearense. Então, cabe ao povo do Ceará decidir a maneira que ele deve ser gerido, e é esse o entendimento que nós temos, foi isso que apresentei no ofício ao Ministério do Meio Ambiente, para fazer com diálogo, para fazer conversando, para acharmos uma solução a partir desse impasse criado pelo governo anterior. E o que me foi dito pelo secretário executivo Capobianco é de que os técnicos do Ministério do Meio Ambiente vão analisar o nosso pedido, vamos ter uma reunião técnica, que eu imagino que seja rápido, porque alertei que a licitação está programada para março, e efetivamente nós temos que resolver isso antes, e vamos discutir com o setor empresarial do turismo, vamos discutir com aqueles que vivem na comunidade de Jericoacoara, o que é o melhor uso daquele equipamento para que possamos, e efetivamente em parceria com a União. Nós queremos a ajuda da União, mas queremos garantir que o patrimônio é do Estado do Ceará. Não, Itatiaia eu ainda não tive nenhuma tratativa com o governo federal. Governador, em relação à reunião que o senhor teve juntamente com outros governadores, junto ao presidente Lula, depois dos atos golpistas realizados no ano passado, que ações foram definidas para que os estados possam executar em conjunto com o governo federal para evitar novas ocorrências? Bom, hoje, no dia de hoje, nós recebemos uma nova decisão judicial. O ministro Alexandre de Moraes publicou uma decisão em que determina que os estados tomem providências porque há movimentações em redes sociais, de novas movimentações nos estados, na ideia de fazer movimentos contestatórios à ordem democrática. Não bastou o que fizeram no domingo, alguns ainda extremados querem fazer atos nos estados. A determinação do ministro é de que esses atos absolutamente não se aceite fechamento de via pública, e se insistir com fechamento de via pública, ocupação de prédio público, aqueles que assim fizerem devem ser presos em flagrante. E essa determinação é o que nós iremos cumprir no estado do Ceará, se aqui se tentar fazer. Eu recebi informações de que aqui no estado parece que não vão realizar. Mas havia uma ideia inicial que poderia ser feita no Castelão. Mas se for realizado e se buscar fechar a avenida, quem assim fizer será preso. E efetivamente não aceitaremos que a democracia brasileira seja atacada e desrespeitada. Há uma unidade entre todos os governadores do Brasil, independente do candidato a presidente que apoiaram e votaram. Nós não temos diferenças partidárias sobre o tema de defesa da democracia e das instituições no Brasil. Lá estiveram governadores que apoiaram o presidente Lula, lá estiveram governadores que apoiaram o candidato Bolsonaro. E todos, de maneira uníssona, decidiram que nos estados os acampamentos seriam desmontados, não se aceitaria movimentações que reivindicam um golpe em desrespeito à democracia, à eleição ocorrida. Então, nós governadores fomos eleitos pelas urnas eletrônicas. Os deputados federais, senadores foram eleitos por urnas eletrônicas. Então, não pode a gente não admitir o processo eleitoral legítimo que ocorreu no Brasil e, efetivamente, essas pessoas que não querem respeitar a democracia, o Estado Democrático de Direito tem os instrumentos para se proteger. E é o que faremos. Bom, nós vamos, inclusive, aqui do secretariado, estruturar uma equipe que a Casa Civil, o secretário Max, com a CEPLAG e outras pessoas daqui do Palácio e de outras secretarias, nós vamos organizar a equipe exatamente para delimitar os últimos detalhes da mensagem que será enviada no início de fevereiro para a Assembleia Legislativa. Novos gastos vão ser feitos, novas receitas vão ser colocadas, ou é uma receita que já tem nossa... Novas despesas. Isso. No que nós queremos, a nossa meta é que a gente possa aproveitar a estrutura que existe para readequar entre as secretarias que foram criadas. Essa é a ideia.